A relação entre a Igreja Católica e a ciência, nossa, é uma história bem complexa, viu? É um caminho que vai de uma fortaleza super defensiva a um chamado para uma aliança global. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante para entender como isso tudo aconteceu. Sabe aquela ideia de que existe um conflito eterno entre fé e ciência? Ela é super comum. Mas será que a história é realmente tão simples assim? A resposta, como a gente vai ver nessa análise, é muito mais cheia de nuances e principalmente de transformações. Para entender essa jornada, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos para uma era em que a igreja se enxergava quase como uma ilha de estabilidade num oceano de modernidade. Olha só, nessa época a igreja se via como uma sociedade perfeita, sabe? Totalmente independente do Estado, do mundo secular. Era uma teologia de defesa mesmo, uma reação forte aos desafios que vinham do Iluminismo e da Evolução Francesa. E a ciência? Bom, ela era vista com muita desconfiança, especialmente se parecesse contradizer os ensinamentos da igreja. Mas, mesmo nesse clima de defesa, algumas sementinhas de diálogo foram plantadas. O Papa Leão XIII, por exemplo, já dizia que teólogos e cientistas tinham campos diferentes. Depois, Pio XI restabeleceu a Academia de Ciências do Vaticano. E aí vem Pio XII, com um passo bem importante. Ele abriu a porta para pesquisas sobre evolução. Claro, com muitas ressalvas. Era uma abertura, mas uma abertura muito cautelosa. Um dos grandes desafios internos dessa época era o chamado concordismo. O que era isso? Alguns teólogos tentavam forçar a barra para fazer a ciência e o livro do Gênesis combinarem literalmente. A liderança da igreja, como o Papa Leão XIII, tentou limitar isso, dizendo: calma aí, a Bíblia não é um livro de ciências, é um guia para a salvação. E aqui está o momento crucial dessa fase. Nessa encíclica, a Humani Generis, Pio XII deu uma permissão explícita, ainda que limitada, para o debate sobre a evolução. O ponto-chave era a distinção. A evolução poderia sim explicar a origem do corpo humano, mas a alma era outra história, criada diretamente por Deus. Agora, olha que interessante como essa adesão cautelosa funcionava na prática. Quando o padre e cientista Georges Lemaitre propôs a teoria do Big Bang, Pio XII abraçou a ideia como uma prova científica da criação divina. Isso deixou o próprio Lemaitre meio desconfortável, porque ele não queria que a teoria científica dele fosse usada como prova teológica direta. Isso mostra perfeitamente a tensão daquele momento. E então, tudo mudou. O Concílio Vaticano II, lá nos anos 60, foi um verdadeiro divisor de águas no pensamento da Igreja sobre sua relação com o mundo moderno. Essa comparação aqui deixa a mudança fundamental bem clara. A igreja deixou de ser aquela fortaleza que ficava filtrando a ciência para se tornar uma parceira em diálogo. A nova visão reconhecia que ciência e fé têm métodos e princípios próprios e que as duas podem, sim, coexistir e até se enriquecer. É uma virada de chave. O documento central para essa mudança toda foi a Gaudium et Spes. O próprio título, que significa alegria e esperança, já mostrava uma atitude nova, mais otimista. Foi aqui que a igreja formalizou sua nova postura de diálogo aberto com o mundo, e isso incluía, claro, a ciência. Esse é o momento de uma humildade histórica, né? A igreja, nesse documento, basicamente reconhece que houve erros no passado, que certas atitudes entre os próprios cristãos criaram essa impressão de um conflito inevitável. Foi um reconhecimento oficial de que essa relação precisava ser consertada. Então, o ponto crucial é este: o concílio estabeleceu o princípio da legítima autonomia. O que isso significa? Que o mundo criado e as ciências têm suas próprias leis e valores. E como tanto a fé quanto a razão vêm de Deus, elas não podem, no fim das contas, se contradizer. A Era da Fortaleza tinha oficialmente terminado. Com essa nova mentalidade já estabelecida, a Igreja começou a revisitar alguns dos capítulos mais dolorosos de sua história com a ciência e, ao mesmo tempo, a dar novos passos em direção a teorias bem modernas. Uma única data, mas com um peso enorme. Em 1979, o Papa João Paulo II decidiu encarar de frente um dos episódios mais simbólicos desse suposto conflito, o caso Galileu Galilei. Com essas palavras, ditas na Pontifícia Academia de Ciências, João Paulo II deu início a um processo de reabilitação de Galileu. Ele pediu um estudo aprofundado e um leal reconhecimento dos erros, não importando de onde viessem. Foi um gesto de reconciliação sem precedentes. E seguindo essa mesma linha de abertura,
João Paulo II atualizou a posição da Igreja sobre a evolução. Deixou de ser só uma possibilidade a ser discutida, como na época de Pio XII, para se tornar mais do que uma hipótese. Foi um reconhecimento da força das evidências científicas. Então a posição atual é bem clara. Primeiro, a evolução do corpo é aceita. Segundo, existe uma distinção fundamental, que é o salto ontológico. A alma humana é uma criação direta de Deus, não evolui, e é isso que diferencia radicalmente o ser humano. E terceiro, a Igreja rejeita qualquer teoria evolutiva que seja puramente materialista, que negue a existência de uma dimensão espiritual. E assim, a gente chega ao capítulo mais recente dessa história, que eleva o diálogo para um outro patamar, o da colaboração prática, especialmente sob o Papa Francisco. A mudança aqui é de foco. Se os papas anteriores trabalharam para curar as feridas da história e esclarecer posições teológicas, o Papa Francisco agora convoca a ciência e a fé para uma parceria ativa para encarar as crises urgentes do nosso tempo. Essa citação da encíclica Laudato Si é a chave para entender a visão de hoje. Não se trata mais só de evitar conflitos, mas de buscar um diálogo intenso e frutuoso, onde cada lado enriquece o outro para a gente enfrentar problemas que são de todos. E aqui estão os objetivos bem concretos dessa aliança. O foco não é mais em debates abstratos sobre a origem do universo, mas sim em ações conjuntas para cuidar do planeta, combater a pobreza e enfrentar a crise climática. É um diálogo com um propósito muito prático. E isso aqui ilustra de forma brilhante a jornada completa. Começou com uma igreja em posição de defesa, passou pela abertura ao diálogo no Vaticano II, até chegar hoje a esse chamado para uma colaboração ativa. É uma transformação impressionante. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar, né? Diante de desafios gigantescos como as mudanças climáticas e o avanço da inteligência artificial, que tipo de contribuição pode surgir dessa aliança renovada entre a sabedoria da fé e o poder da ciência? O que dá para tirar dessa história toda é que o diálogo, mesmo quando é difícil, é simplesmente essencial.